Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à aula de número 2. Hoje nós vamos ver os conceitos que envolvem a cinemática. Mas o que seria cinemática e de onde é que vem isso? Como é que vai se dar o nosso estudo? Aqui nós temos algumas divisões pedagógicas da física ao longo aí do seu ensino médio, tá bom? Nós começamos no primeiro ano com o estudo da mecânica, que é basicamente o estudo dos movimentos. Lá no segundo ano, vocês vão ver uma parte de termologia, que estuda temperatura e calor, né, uma parte de ótica e uma parte de ondulatória. E lá no terceiro ano você vai entrar em conceitos de eletricidade, outros aqui também, como de magnetismo e relatividade, que é a parte da física moderna. Bom, atualmente estamos no primeiro ano estudando a mecânica, né? E a mecânica ela subdivide-se em três, que é a cinemática, a dinâmica e a estática. Tudo isso vai ser visto no nosso curso ao longo aí do ano. A cinemática, obviamente, é onde a gente se encontra, é o estudo do movimento, né? Mas sem se preocupar com a causa. Quem se preocupa com a causa do movimento é a dinâmica. Tá? Vai chegar em um momento do curso em que você vai poder optar por fazer uma análise de um certo movimento usando ou os conceitos de cinemática ou os conceitos da dinâmica. Então é importante que você saiba aonde você está, né, para poder tirar, digamos aí, da sua biblioteca, né, os conceitos. E estática a gente vai ver é uma parte que estuda o equilíbrio, né? O equilíbrio no caso das forças que está compreendido aqui na dinâmica, que é aquilo que causa o movimento, que é o que está compreendido aqui na cinemática. Bom, relembrando aí que cinemática então é aquele que estuda o movimento, mas sem se preocupar com as causas do movimento, apenas com o movimento em si. Mas o que seria movimento? Bom, já foi falado em sala de aula. Movimento, né, ele vem dessa palavra do grego kinema, né, significa movimento, e é por isso que a gente faz a relação com cinemática, porque kinema temos um derivado que a gente conhece, que é o cinema, né, ou melhor dizer, cinemática, né, que vem também dessa palavra aqui do grego kinema, ou seja, o estudo do movimento propriamente dito. Nós temos duas tirinhas aqui, né, são extremamente hilárias, em que o John fala para o Garfield, né, não mandei você se movimentar um pouco hoje? E o Garfield permanece lá, pensando, obviamente o John não está levando em conta a rotação da Terra. E aí a comicidade é gerada porque quem é que tem verdade? Quem é que tem razão aqui? É o John que está falando do movimento ou o Garfield que está falando do movimento? Né? Para o Garfield ele está em movimento porque a Terra está girando. E para o John o Garfield está em repouso, né? Porque ele está sempre parado ali, né? Sobre a mesa. Né? O mesmo acontece aqui, essa duplicidade com o Cascão e o Cebolinha, em que o Cascão fala, lá vai o as do skate, o Cebolinha olha e fala, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E o Cascão responde, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. E aí a gente se pergunta, será que é verdade? Quem é que está, né? O Cascão está com o conceito de verdade ou será que ele está enganado, não é verdade? Bom, alguns conceitos que a gente vai estudar antes de a gente definir o que seria movimento. O primeiro deles é como que a gente vai representar os objetos. E pode ser representado de duas formas, ponto material ou como um corpo extenso. Qual é a diferença dessas duas representações? Ponto material ou partícula é uma representação onde que as dimensões do objeto, né, não são importantes, elas são desprezíveis. Já corpo extenso é quando a gente fala de um objeto e as suas dimensões sim são importantes. Vou dar dois exemplos aqui. O exemplo de um carro no meio de uma rodovia. Isso eu poderia interpretar o carro como sendo apenas um ponto material, porque o objeto, as dimensões do objeto, as dimensões desse carro não são importantes para a gente quando a gente analisa o movimento, ou analisa a situação que ele se encontra. Então, se eu tenho aqui, né, eu falo para vocês que o meu carro sai de um ponto, né, e ele chega até outro ponto, importa eu dizer quais são os comprimentos desse carro, importa dizer as dimensões desse carro. Se eu estou analisando apenas o movimento que ele está fazendo, não importa se eu estou falando de uma limousine, de uma BMW, né, ou de um Fusquinha. Eu estou analisando o movimento. Então, nesse caso, eu estou desprezando as dimensões do carro. Então, as dimensões do carro não são importantes. Elas não importam. Gente, a letra vai ficar feia, mas é porque eu estou escrevendo com o mouse, tá bom?
Então tá aqui, mas vale anotar no seu caderno que as dimensões, quando a gente faz uma representação de um ponto material, as dimensões não são importantes para a gente. Tá? No outro caso, no corpo extenso, eu vou pegar o mesmo caso que é o carro. De novo, o carro ele pode ser representado das duas formas. Aqui a gente analisa as dimensões do carro, o tamanho do carro são importantes para a gente, porque ele está querendo colocar o carro dentro de uma garagem. E aí, galera, agora é importante as dimensões do carro? Obviamente que agora as dimensões do carro são importantes para a gente sim, porque você quer saber se o carro vai caber nessa garagem, né? Então, quando a gente compara o carro com a garagem, aqui ele passa a ser uma representação de um corpo extenso. Então, a extensão do carro passa a ser importante. Então, aqui as dimensões definitivamente importam. Beleza? Vou dar um outro exemplo aí, para não sei se ficou claro, mas é o exemplo de um barco, né? Então, se nós temos aqui o oceano inteiro e um barco lá no oceano, veja que eu representei já ele como sendo um ponto, né? Eu te pergunto, se eu quero analisar o movimento, digamos que esse barco ele anda 1 milha náutica para a direita, importa qual que é o tamanho do barco? Importa se ele é um navio, se ele é um iate, ou se ele é um barco pesqueiro, ou uma canoa? Nesse caso não importa, por isso que eu posso representar o barco como sendo um ponto material. Agora, o mesmo barco, né? O mesmo barco. Se eu for dizer que ele está ancorado num porto, né, e eu tenho pessoas para entrar dentro do barco, agora importa qual que é o tamanho do barco? Claro que passa a ser importante porque você quer saber se as pessoas vão caber dentro daquele barco, né? E se eu dissesse para você que era um barco de brinquedo, né, ou um barco de papel, e aí? Então agora as dimensões desse barco importam. Então ele passou a ser um corpo extenso. Então você sempre vai analisar um caso, se você quer analisar ele como sendo um ponto material ou corpo extenso. Geralmente os exercícios te dão, né, o móvel, o objeto, como sendo um corpo extenso. E você passa a representá-los como sendo um ponto material, já que as distâncias passam a ser desprezíveis para a gente. Muito bem. Um outro conceito é o conceito de referencial e de móvel. Bom, referencial é um local, é um lugar em que você precisa de uma referência. Referencial é uma referência. E um móvel é apenas um objeto, um corpo. Basta que ele tenha as dimensões delimitadas. Dando exemplo aqui de uma referência, a referência pode ser em qualquer lugar em que você bote uma origem, tudo bem? Pode ser, inclusive, o referencial pode ser um outro móvel, pode ser um outro corpo. Aqui nós temos um objeto delimitado, né? Então, quando eu falo o que é um barco, o barco é isso. Né? Minha caravela, ele começa, ele tem um início e tem um fim. Então, o que seria meu móvel, o que seria meu corpo, seria este objeto aqui. Tudo bem? Bom, movimento. Finalmente chegamos ao conceito de movimento. Movimento, então, é a mudança da posição com o decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Então, reparem que para você falar de movimento, você precisa de um referencial. Nesse caso, nós estamos comparando um corpo e um referencial. Então, basicamente, é quando as distâncias variam, as distâncias entre um corpo e o seu referencial variam. Na sala de aula, eu dei um exemplo, né, de um menino que estava sobre um skate, né? Nossa, super bem desenhado, em comparação com outro garoto que estava sobre um patins, né? E aí eu perguntei, se ambos estão com uma velocidade para a direita, né, de 80 km por hora, eu pergunto, um com relação ao outro, está em repouso ou está em movimento? Se ambos estão com a mesma velocidade de 80 km por hora. Bom, você deve reparar que com relação ao chão, eles estão com uma velocidade de 80 km por hora, mas um com relação ao outro, as distâncias entre eles não variam, as distâncias permanecem sempre a mesma. Então, nesse caso, o skatista, em comparação com o cara do patins, sempre vai estar em repouso, pois ambos estão na mesma velocidade. Um olha para o outro e vê o outro sempre à mesma distância. Um com relação ao outro está em repouso. Tanto o cara do skate com relação ao cara do patins está em repouso, assim como o cara do patins com relação ao cara do skate também está em repouso. Agora,
Se esse camarada aqui, digamos que ele acelere um pouco mais e mude a sua velocidade, agora nós estamos falando que ele tem 88 km por hora. Você vai reparar que ele vai se aproximar do cara de patins, vai inclusive até colidir ou ultrapassar, né, o cara do patins. Nesse caso, as distâncias entre os dois variam, então eu posso dizer que um com relação ao outro, ele está em movimento, ambos estão em movimento, porque as distâncias variam, eles estão se aproximando, né? Então, quando eles se aproximam, obviamente, um com relação ao outro está em movimento. Aqui eu coloquei um exemplozinho do balão, em que você nota que com o passar do tempo, né, conforme o tempo vai passando, ele vai variando a sua posição em incrementos de 2 metros. Né? A sua referência, então, nesse caso, seria este ponto, né, que é o chão, e aí ele percebe que a cada segundo ele está variando a sua posição em 2 metros. Então, o balão está subindo com relação ao chão. Nesse caso, esse balão estaria em movimento. E o que seria repouso? Repouso seria com o passar do tempo, o balão permanece sempre na mesma posição. Ele não varia a sua posição. Então, quando a sua posição não muda no decorrer do tempo, com relação ao referencial adotado, eu posso dizer que esse corpo está em repouso. Ou, em poucas palavras, quando as distâncias entre o corpo e a sua referência não variam. E aqui eu ressalto que tanto o movimento quanto o repouso são noções relativas. O que é relativa? Relativa é que depende. E depende do que? Depende de uma referência, depende de um referencial. Para ficar mais claro, nesse slide aqui eu digo desse referencial, coloco um outro exemplo aqui para vocês. E aí eu peço para que vocês analisem uma questão, que é, vamos lá, 2 questõezinhas simples. Primeira, ele afirma assim, ó, um livro que está sobre a mesa. Isso é uma pegadinha de vestibular, hein? Cuidado, você vai julgar se é certo ou se é errado. Está aqui minha mesa e ele fala assim, um livro que está sobre a mesa. O livro que está sobre a mesa. Ele está em repouso, pois a sua posição não varia com o tempo. Certo ou errado? De novo, o livro que está sobre a mesa está em repouso, pois a sua posição não varia com o tempo. Certo ou errado? Muito bem, você deve se surpreender, mas a resposta é que é errado, errado. Oxe, professor, como assim? Você não falou que quando ele tem um referencial, né, a mesa seria o referencial do livro? Você disse assim, o livro que está sobre a mesa. Cuidado, isso é uma pegadinha de vestibular e cabe interpretação. Tá? Ele falou de um livro. Qual livro? O livro que está sobre a mesa. Não é o livro que está na sua mão, nem o livro que está na sua mochila. Ele apenas indicou que é aquele livro que está sobre a mesa. Ele está em repouso ou ele está em movimento? Ora, ele deu o referencial? Não, ele não deu o referencial. Ele apenas indicou que é aquele livro. O livro que está sobre a mesa está em repouso, pois a sua posição não varia com o tempo. Aí você pensa, é claro que a posição dele não varia com o tempo, mas eu posso afirmar que ele está em repouso sem dar o referencial? Não, não pode. Esse conceito de movimento de repouso é um conceito relativo e ele precisa de um referencial. Tudo bem? Outra questão que vai te colocar à prova aí. O Sol, vamos lá, julgue se é certo ou errado. O Sol, ele está em repouso, pois ele é o centro do nosso sistema solar. Certo ou errado? Muito bem, a resposta é errado novamente. Errado novamente. Você deve imaginar que o Sol está em repouso, né? Desde sempre a gente vê nas ilustrações que o Sol fica no centro, né? Parado, entre aspas, né? Enquanto os planetas giram ao seu redor. Bom, aqui você se equivoca porque ele disse na questão que o Sol está em repouso porque ele é o centro do nosso sistema solar. Meu querido, o Sol pode ser o bambambam das galáxias, ele não estaria em repouso, porque depende de um referencial. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo está ficando um pouco extenso, nós já temos aí alguns 17 minutos, né? Eu não quero me estender, mas fica as pegadinhas, cuidado com as pegadinhas. Toda vez que eu falar de movimento ou de repouso, eu preciso de um referencial, são conceitos
relativos, tá bom? Não existe repouso absoluto, como no caso do livro, né, ou do Sol, muito menos movimento absoluto. Nenhum dos dois objetos está em movimento ou em repouso porque é. Não. Eles precisam de um referencial. Tudo bem? Próxima aula eu continuo analisando os tipos de movimento. Valeu, galera. Muito obrigado.